Olá, eu sou a psicóloga Fabiola Luciano, especialista em obesidade, emagrecimento e transtornos alimentares. Você sabe o que é a fome emocional? Como ela interfere no emagrecimento? E como reconhecê-la? Hoje é o que a gente vai conversar. Primeiro a gente precisa reconhecer o que é a fome normal. Todos nós sentimos fome no nosso dia a dia. Quando você passa muito tempo sem comer, depois de algumas horas, é normal que a gente sinta fome. A gente pode perceber isso através do estômago roncando, sintomas físicos. Então, de repente, uma dor de cabeça, um pouco de enjoo até, tontura, vertigem. Isso tudo, depois de algumas horas, é natural que apareça como característica de uma fome normal. A fome emocional acontece quando, mesmo depois de ter comido alguma coisa, você passa a experienciar esse sentimento novamente como fome. Então você sente uma grande vontade de comer, sente um desejo e parece que a comida não sai da nossa cabeça. Nesse caso, a gente não está mais falando de fome, e sim de fome emocional, que é aquela que está muito mais ligada aos sentimentos do que efetivamente à necessidade de comer. Para reconhecer a fome emocional, primeiro a gente precisa descartar a fome normal, essa fome fisiológica. Então é importante você se perguntar: quanto tempo faz que eu me alimentei? Será que justifica eu ter fome agora? Eu tenho algum sintoma físico de fome normal? Se você não tiver nenhum desses sintomas e não justificar uma fome normal, uma fome fisiológica, pode ser que você esteja falando de fome emocional. E aí a gente precisa reconhecer por um outro aspecto. Então, teve alguma coisa no meu dia que me deixou chateado, que me deixou estressado, nervoso? Esse tipo de sentimento é muito comum para caracterizar essa necessidade de comer sem ser pautada na fome. Para isso, então, esse reconhecimento, faça um retrospecto, entre em contato com o teu dia e não só com aquele dia pontualmente. Muitas vezes a gente acaba administrando as emoções de uma forma um pouco negligenciada e depois de alguns dias, meses até, aquela situação fica mal digerida. Quando a gente passa a se lembrar daquilo ou quando alguma coisa ativa no nosso dia a dia aquela situação, imediatamente vem aquela vontade de comer. Aí a gente está falando então de fome emocional. Não existe uma causa específica para a fome emocional, até porque ela não é uma doença, e sim uma forma de lidar com a emoção, uma forma de lidar com a comida. Então, como causas mais frequentes que a gente tem, é um mau gerenciamento dos nossos sentimentos, então dificuldade ou de reconhecer ou de lidar com aqueles sentimentos, faz com que a gente acabe utilizando a comida como um recurso para aliviá-los. E por que o comer emocional atrapalha tanto o emagrecimento? Então você fez um planejamento com o seu nutricionista, determinou o melhor planejamento alimentar, como é que poderia ser para te ajudar a atingir o seu objetivo, mas no meio do caminho as suas emoções tomaram conta. Então é nesse momento que entra a fome emocional e é por isso que ela te atrapalha. Porque apesar de ter tudo planejado racionalmente, na hora de colocar em prática, você acaba sendo atravessado pelo desejo de comer. E isso pode colocar tudo a perder do ponto de vista nutricional. Um outro problema que atrapalha muito e gera uma fome emocional muito voraz é a restrição excessiva. A gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, porque pessoas que restringem demais podem acabar tendo uma necessidade de comer, uma vontade de comer muito maior. E aquele desejo acaba se tornando quase que invasivo na cabeça dela. Então você está trabalhando pensando em comida. Você está conversando com seu noivo, com seu marido, pensando em comida. Você está almoçando pensando que você vai jantar. E a grande questão é que isso pode trazer episódios de exagero constantes. Então, sabe, aquele ciclo em que você restringe, e aí quando você tem a oportunidade de comer, você quer comer tudo. Isso acontece. Então, nesse caso, existe uma fome emocional também ocasionada pelo sentimento de privação. É por isso que é importante conversar com seu nutricionista, para que você encontre um planejamento alimentar que seja saudável e que seja sustentável no seu estilo de vida.
Agora, é muito difícil as pessoas em geral reconhecerem quando elas estão comendo a partir das emoções e não de uma fome. Você sabe reconhecer? Para reconhecer, a gente precisa passar a olhar. Então, é importante que você passe a se perceber um pouco mais. O ato de comer, como a gente precisa comer todos os dias, almoço, jantar, refeições intermediárias, é muito normal que às vezes a gente acabe engolindo a comida naquele momento que dá tempo, sem pensar muito. E isso acaba favorecendo o descontrole alimentar, favorecendo que você não perceba o que está acontecendo internamente e, consequentemente, não possa tomar uma ação para modificar aquilo. Para reconhecer a fome emocional, você precisa passar a olhar para você. Então, como dica, eu sugiro que você comece antes da sua refeição a se perguntar: eu estou com fome? Como está a minha fome nesse momento? Minha fome fisiológica. Agora, eu sinto uma necessidade de comer que não é justificada pela fome? Então, a gente precisa começar a separar o que é fome e o que é vontade de comer. A maioria das propostas de emagrecimento que obtêm insucesso são geradas pela vontade de comer. Não dá para falar de fome emocional sem falar dos sentimentos. Afinal, quando a gente fala de emocional, são as nossas emoções. E a grande questão que a gente tem é que os sentimentos eles acabam tendo um papel importante nessa questão, mas a gente não aprendeu a reconhecê-los. A gente não teve treinamento de identificação preciso daquilo que a gente sente. Então, às vezes, você consegue reconhecer sensações primárias, sentimentos primários, alegria, tristeza, raiva, mas existem muitas outras coisas que levam a gente a comer emocionalmente. Sensações muito dolorosas, sensações às vezes muito gostosas, divertidas, mas que todas têm um papel importante no comer emocional. Porque se você tem essa tendência, qualquer tipo de emoção pode fazer você querer comer. Você pode querer comer para compensar, você pode querer comer para comemorar, você pode querer comer porque você está muito triste, porque você não está aguentando aquele dia, porque você está muito estressado. Independente de qual seja a razão, ali prevalece o comer emocional. E é por isso que o bom reconhecimento dos seus sentimentos vai te ajudar a entender que aquilo é um sentimento, identificar aquilo que você está sentindo naquele momento. E, posteriormente, não recorrer à comida como uma fonte de compensação daquilo que você não está gostando. Ou como uma fonte de comemoração com aquilo que você está gostando demais. E se a gente sabe que comer emocional afeta tanto, que você quer manter o teu plano alimentar, o teu objetivo de emagrecimento, o que é que faz a gente continuar comendo quando a gente gostaria de parar? O ciclo do comer emocional, ele é retroalimentado. Isso quer dizer que ele se alimenta em si mesmo. Por exemplo, você acabou de passar por um dia muito estressante, muito cansativo, um problema com o chefe, com um colega de trabalho, enfim. E depois desse dia, você vai querer comer aquele chocolate que não está dentro do teu planejamento, mas que você não consegue parar de pensar. E aí você fica por um tempo resistindo, mas logo você vai e come, né? Então, antes de comer, você está numa espécie de fissura entre comer e não comer e aquele desejo incontrolável. Quando você come, então muitas vezes você vai experienciar uma sensação gostosa de comer, de ter comido. Em alguns casos vem a culpa depois, a gente vai falar sobre isso. Mas, até que essa culpa venha, é positiva aquela sensação, um momento ali gostoso, um momento positivo. Então, é nisso que esse ciclo se baseia para se repetir. Quer dizer, se a gente coloca o dedo na tomada e leva um choque, isso minimiza a probabilidade de a gente colocar de novo o dedo na tomada, não é? Se você come e tem uma emoção positiva na sequência, isso aumenta a possibilidade de você querer comer quando você estiver diante de uma emoção negativa. E é por isso que você segue repetindo isso tantas vezes, porque muitas vezes você comeu diante de situações em que você precisou usar comida assim e teve uma experiência positiva. Então, quando você precisa buscar uma nova experiência positiva, quando você precisa de um pouco de emoção, de um pouco de energia num dia ruim, quando você precisa relaxar, você acaba buscando essa alimentação. Mudar o comer emocional passa por entender isso,
por começar a separar as coisas, separar o que é a tua emoção, o que você vai fazer com essa emoção, para que o comer não siga ganhando esse espaço tão importante, que no longo prazo te atrapalha muito, te atrapalha em relação ao teu objetivo, mas naquele momento imediato é a única coisa que você consegue fazer.